Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o seu gostei, o seu não gostei também. A gente tem que receber as críticas, né, de uma maneira tranquila. Bom, gente boa, eu quero também deixar aqui o meu grande agradecimento a todos os nossos colaboradores do canal, aqueles que fazem de maneira formal, via Pix, via depósito bancário, aqueles que fazem formalmente, ou aqueles que fazem de uma maneira anônima. Então eu quero deixar aqui meu grande agradecimento. Sempre faço isso, mas nunca é bom, eu não vou esquecer, né? Esse trabalho que vocês, essa colaboração que vocês fazem é muito importante aqui para o canal. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos estudar, podemos dizer que é um texto muito conhecido. Essa é a nossa 28ª lição e nós vamos ver Abraão e o sacrifício de Isaac. É um texto conhecidíssimo. Então, o texto vai iniciar no capítulo 22, vai dizer o seguinte: depois disso o quê? Então, só lembrando, houve novamente uma rixa entre Sara e a escrava, e a escrava e o filho foram mandados embora. Então Sara ficou com Isaac, cuidando de Isaac. Então Abraão agora tem o filho da bênção. Ocorreu tudo aquilo, ela engravidou e tudo mais. Então acontecem muitas coisas, mas este momento é o momento em que Abraão e Isaac, Abraão tem o seu filho, Abraão tem o filho da bênção. Mas o texto propriamente ele vai conduzir por algo que é ilógico. É por isso que esse texto é um texto central para o entendimento da fé. Então, o capítulo 22, ele é um episódio muito importante. Ele é muito famoso, é o ápice da história de Abraão, porque é a grande imagem de sua fé, a imagem da obediência do homem de fé. É um texto com uma grande riqueza teológica, de maneira especial, de uma riqueza cristológica. Mas é um texto muito complicado, porque nele existe uma coleta de fontes diferentes. E existem muitas características na própria estrutura do texto. A origem do texto deve-se talvez a uma etiologia, ou seja, quando eu tento explicar o nome de alguma coisa com uma história, né? No final do capítulo anterior, eu mostrei para vocês, existe a explicação sobre Berseba, ou seja, a Bersabeia, que existe hoje ainda, fica no meio do caminho entre Gaza, que está no litoral palestino, e o Mar Morto. E fica mais ou menos também na metade do caminho para Hebrom e Jerusalém. Então é uma cidade que existe até hoje. O nome da cidade significa o juramento, o local do juramento, o local da bênção, da plenitude da bênção. E é onde existe o Poço de Abraão, né? É uma das cidades mais ao sul de Israel hoje. Na origem dessa história de hoje, da história do sacrifício, existe outro nome, outro toponímio, né, que deve ser levado em conta. Se chama Moriá. O verbo, a raiz do verbo que é usado para explicar isso é ver ou entender, ou compreender. Porém, na língua hebraica não existe esse verbo composto, é uma língua, de certa maneira, pobre. Então, a palavra Moriá, ela significa como aquele que vê, o avistado, aquele que se torna conhecido. Então, o nome é avistado, aquele que vê. Embora seja um discurso muito simples do ponto de vista hebraico, que qualquer criança compreende, a gente tem que lembrar que essas crianças teriam que ser judias, porque as palavras têm significados muito mais amplos e profundos dentro dessa língua. Por que uma montanha é chamada assim de avistada, aquela que vê? É necessário dizer que a origem está precisamente ligada ao fato de que em Moriá Deus se manifesta. Deus conhece dá o pleno conhecimento. Isso para nós é a cristologia. É cristologia muito forte porque
É no topo do monte que Deus manifesta a sua graça. Deus manifesta a sua glória. Depois nós vamos entender isso, aplicado à cristologia, no Gólgota. Eles viram aquele que transpassaram. Então, puderam ver, puderam entender o que aconteceu. Verdadeiramente, este homem é inocente. Este homem é o Filho de Deus. Então, essas ligações que nós vamos fazer com o texto, elas são muito importantes, porque mostram a profundidade desse texto. É um texto que é trabalhado tanto por Abraão, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. São Paulo, São Pedro, muitos textos, né? Carta aos Hebreus vai usar muito ele também. Então, em hebraico, nós não temos este verbo fornecer, dar. Então, ele simplesmente é o verbo ver mesmo, né? Não é dizer onde está, mas fazer entender, fazer ver. Em hebraico, essa história original e de fato o significado original dessa palavra pode ter se perdido por talvez a história não ser originalmente hebraica. Nas culturas cananeias, a gente tem que lembrar que o culto aos deuses muitas vezes tinha envolvido a prática do sacrifício do primogênito. E isso em muitos grupos era algo generalizado. Era o auge, o ponto mais alto de um ritual religioso. Principalmente quando exigia-se a construção de uma casa ou da fundação de uma cidade. Na fundação das cidades, por exemplo, se exigia a morte do filho do rei. A fundação de uma nova casa, a morte do filho do proprietário. E muitas vezes o corpo era enterrado no limiar da casa, ou seja, na entrada da casa. E a casa se torna um túmulo. Isso é absurdo, é extremamente absurdo para nós. E quando se lia nos textos antigos, os historiadores liam isso nos textos antigos, parecia mais absurdo ainda, porque isso era feito com um ritual. Porém, quando a ciência da arqueologia começou a dar o seu contributo para a história, então aí a coisa ficou mais interessante ainda, porque aquilo que estava escrito, infelizmente, era verdade. Porque geralmente, sob o limiar das casas dos povos cananeus, sempre se encontravam esqueletos de criança, assim como nos ambientes das praças, onde tinha sido a pedra fundamental das cidades. Os púnicos, os fenícios, dos quais os cananeus e os cartagineses eram descendentes, os povos da Sardenha, né, os chamados tofetas, onde existiam os sítios arqueológicos dos cartagineses na Sardenha, se encontra isso de fato. Ou seja, aqueles cemitérios onde os corpos das crianças estão contidos, geralmente era um local onde eram efetuados os sacrifícios humanos. E a prática era ainda reconhecida e foi retratada até mais ou menos 200 a.C. entre os cartagineses, entre o povo de Cartago, no norte da África, por fim. No tempo de Abraão, mais ou menos 1800 anos antes disso, a monarquia bíblica consta desses episódios sangrentos, né? O profeta Isaías, o rei Azaz, matou seu filho para alcançar a vitória na guerra. Então isso é narrado nos textos, né? Há um problema militar que se busca conquistar uma vitória, se sacrifica o primogênito do rei. Então, Isaías, ele contesta fortemente esse comportamento. E é precisamente nesse caso que o texto de Abraão, hoje, ele é importante. Abraão, ele usa aquela expressão dentro do servo sofredor, em Isaías 51, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará Emanuel, Deus conosco. Então não é a morte do primogênito que traz Deus para perto, mas é o nascimento que traz Deus para perto. Então ele contrasta isso.
No momento em que o rei mata o seu próprio filho, o profeta anuncia o nome de um novo filho. Então, é uma prática que era geral, era generalizada, estava enraizada na mentalidade daqueles povos. Uma situação de necessidade ou devoção particular, era necessário que houvesse um sacrifício. O povo de Israel, ele supera isso e busca superar isso. E uma grande página dessa superação é o capítulo 22 do livro do Gênesis. O elemento fundamental está aqui, no ápice desse rito, no ápice dessa história, quando Deus intervém para dizer absolutamente que não, isso não deve ser feito. Abraão, não faça mal contra o menino. Isso é uma mudança de mentalidade. Os israelitas não vão mais praticar isso que os povos cananeus fazem, porque é algo que Deus não quer. Se Abraão, que é o pai da fé, a quem Deus pediu e ele entregou de bom grado, Deus não quis, então o texto é uma mudança de paradigma. É uma mudança de paradigma que vai levar os israelitas a terem um pensamento diferente sobre isso no meio dos outros povos. Uma nota positiva está nesta revelação de Deus, que proíbe o sacrifício humano, aponta para o carneiro como substituto. E na linguagem litúrgica de Israel, a prática do sacrifício do cordeiro é a alternativa que livra a vida dos filhos. Então, parece que é uma história aleatória, mas ela não tem nada aleatória. Ela não está falando de um homem, ela está falando de um povo que não vai mais sacrificar os seus filhos aos deuses. Um povo que agora vai ofertar o seu dízimo através do sacrifício dos bezerros, dos carneiros, dos cabritos, mas não mais dos seus filhos. O primogênito, ele é redimido perante Deus. Ele pertence a Deus, mas ele não é morto. É redimido com o sacrifício de compensação, ou seja, o sacrifício expiatório. E é por isso que nós vemos Jesus indo ao templo e eram sacrificados os pombinhos, né? Porque era o que a lei previa como remissão. Então, nós encontramos nesse relato do livro do Gênesis o mito fundador da nova mentalidade litúrgica de Israel. Não mais os sacrifícios dos homens, mas os sacrifícios de remissão, de purificação, de expiação. E aí serve para explicar a negatividade do sacrifício humano. Bom, isso é algo que desse texto já é uma grande evolução para o nosso estudo aqui no canal. No meio de um povo canaanita que pratica esses ritos à torta e à direita, podemos dizer, os próprios judeus, os governantes de Israel, realizavam também esses ritos. Alguém dentro do povo que continua a dizer, mas Deus quer o contrário. Então, o texto, ele vai... então, eu só crio uma lei quando aquilo que a lei está prevendo não era cumprido. Santo Agostinho até tem uma expressão muito interessante. A lei é escrita para o escravo, porque o homem livre conhece a lei e a pratica. Então, se o comportamento de Abraão parece estranho para nós, na realidade, parecia estranho, muito mais estranho para o povo da sua época. Ou seja, naquela época o normal era matar o filho. Subir ao monte e trazer o filho de volta e deixar no lugar do filho um carneiro é a grande novidade de Israel. E aqui nós temos o nosso primeiro ponto da cristologia. Né? O Cristo se faz um cordeiro imolado para a expiação da universal. Devemos entender e aprender a nos colocar diante desse texto vendo de uma maneira não cronológica, mas cairológica, ou seja, é algo que está mudando, algo que já começou a ser transformado. E este fato do mito fundador da praxis litúrgica mostra que a intenção do narrador nesse texto é mostrar a caminhada de fé de Abraão, e que o narrador sabiamente coloca no início do verbo para tentar. Deus colocou Abraão à prova, ou seja, Deus quer ver de que fé Abraão, qual é a fé de Abraão. E o leitor deve entender imediatamente que não é a intenção de Deus o sacrifício da criança. Deus nunca quis que Abraão matasse Isaac, nunca, mas é um teste para que Abraão entenda que isso não é vontade de Deus. Ou seja,
Essa história, como disse, é uma historinha muito simples. Ela é passada de geração em geração com muitas nuances e diferenças. Ou seja, nasceu para explicar o nome de Moriá, que é uma colina, um monte, nasceu para justificar um comportamento litúrgico, foi inserido na história de Abraão para apresentar um costume da jornada de fé, ou seja, Abraão que sobe a montanha para ver Deus, para ter o conhecimento. E agora, na composição final do Gênesis, tornou-se uma oportunidade de renovar a promessa, não com sacrifício humano, mas com sacrifício do carneiro propiciatório. Então, Isaac é o filho da promessa. Ele é o filho livre, ele é aquele que vem absolutamente da fé de Abraão, da fé de Sara. Nascido duas vezes, a primeira vez nascida da mãe velha, do pai velho, a segunda vez nascido como oferta a Deus, como entrega a Deus. Então, é um renascimento desta mesma essência bebe o rito batismal cristão. Um homem velho entra na água, um homem novo sai da água. Um homem que nasceu da carne e do sangue entra na água, um homem novo que nasceu do Espírito sai da água. Aqui nesse texto nós vamos encontrar toda esta lógica. Muitas interpretações desse texto já foram dadas. É um dos episódios talvez mais trabalhados dentro da história da teologia, né? Talvez não haja igreja sem esta representação do Antigo Testamento que inclua esta cena. Ou seja, ela vai estar em todos os murais, todos os vitrais, nós vamos ter esta cena, né? E até porque sempre foi uma releitura de chave cristológica. Ou seja, o sacrifício de Abraão é a antecipação do sacrifício de Cristo na cruz. O Cristo é o cordeiro imolado. Então, essa literatura é uma grande literatura que dá fontes de compreensão da Páscoa. No cânone romano, o sacrifício de Abel, o justo, o sacrifício de Abraão, o nosso pai na fé, a oblação, a oferta de Melquisedeque, todas elas vão se tornar símbolos eucarísticos. A oferenda de Abel, a oferenda de Abraão, que seria o filho Isaac, a oferenda de Melquisedeque, pão e vinho, e nós vamos ter estas cenas, essas três cenas do sacrifício. E é muito interessante que em Ravenna tem um mosaico que mostra exatamente isso, sobre a mesma ara, sobre o mesmo altar. Nós temos Abraão, que oferta o filho, nós temos Abel, que oferta um cordeiro, e nós temos Melquisedeque, que oferta vinho e pão. Desses grandes sacrifícios sai a simbologia da Eucaristia, pão e vinho, que são corpo e sangue de Cristo, do Cordeiro imolado, que é o Filho de Deus. Então, esta cena, ela serve, eu até coloquei aqui no material, depois os senhores vejam no material que está aí no link abaixo, e vocês vão ver que rica cena, né? Porque a tradição muito antiga mostra Isaac como imagem de Cristo. Na sequência de Corpus Christi, num texto de São Tomás, diz que Cristo sacrificado em Isaac é o Cordeiro Pascal, no maná dado aos pais. Eles são símbolos antigos que nos preparam para o símbolo novo da Eucaristia. Aqui, também o cristão vê na história antiga os traços do plano de Deus. Isso é muito interessante. E Jesus Cristo é a imagem plena e iluminada de tudo aquilo que era visto nas sombras dos textos antigos. Se lermos mais uma vez a carta aos Hebreus, no capítulo 11, eu falei que Hebreus mostra isso, né? Hebreus 11, 17. Foi pela fé de Abraão submetido à prova, ofereceu Isaac, seu filho único. Depois de ter recebido a promessa, ouviu as palavras: uma posteridade com o teu nome será dada a Isaac. Estava ciente de que Deus é poderoso até para ressuscitar alguém dentre os mortos. Assim, ele conseguiu que seu filho lhe fosse devolvido. E isso é ensinamento para nós. Ou seja, se a mesma vontade não levou à morte Isaac, a mesma vontade pode trazer à vida aquele que foi consumido pela morte. E mais uma vez,
O Novo Testamento, ele veio ao nosso auxílio. Nos diz que o episódio de Isaac é um símbolo de Abraão, que é apresentado como um homem que crê na ressurreição. Abraão não tinha medo da morte, nem da sua família, nem muito menos de Isaac. Ele coloca o menino sobre o altar, estende a mão. Por quê? Porque ele sabe que Deus tem poder de devolver a vida. Ele sabe que Deus tem esse poder. E ele está disposto de oferecer o seu filho porque ele acredita em Deus. Ele é capaz de dar à luz a um filho, a um homem com 100 anos. Então ele também é capaz de ressuscitar. Olha como a mente amplia-se aqui. A fé de Abraão é algo magnífico. Abraão caminhou por aquele deserto, enfrentou lutas, perseguições, a sua mulher foi tomada 2 vezes, ele teve um filho, teve problemas, teve parentes, briga com seus parentes. Aconteceu de tudo na vida desse homem que só escutava de Deus: vai para a terra onde eu te vou. Ele não tem terra, não tem casa, não tem nada, ele não tem filho, e ele vai ser pai de uma grande geração tão numerosa. E aí ele tem um filho. Sustenta-se que Deus pode fazer tudo. Sustenta-se que Deus é capaz de tudo, porque o trouxe até ali. E ele tem uns filhos. Então ele não tem medo, mas ele coloca o filho sobre o altar, estende a mão para sacrificar. Porque se Deus deu a luz fez com que uma velha desse a luz a um filho de um ancião, é capaz de fazer com que aquele filho que está sendo entregue também seja devolvido com vida. É a intenção do historiador, é a intenção histórica de Abraão. Nós não temos essa imagem, né? Mas o nome do lugar, o rito litúrgico, a jornada de fé, a renovação da promessa, tudo isso numa releitura cristã é símbolo de ressurreição, é símbolo de sacrifício pascal, é símbolo de conversão. Estamos prontos para ler esse texto. Então é disso que está se falando o texto. O texto do sacrifício de Isaac fala sobre isso. Então, agora vamos ver. Vamos a Moriá. Gênesis 22:1. Depois disso, Deus provou Abraão e disse-lhe: Eis-me aqui. Respondeu Abraão. O episódio começa como quase todos os episódios, com um chamado, uma vocação solene. Abraão, eis-me aqui. Mais solene que o chamado é a resposta. Eis-me aqui. É aquele que se coloca à disposição. Gênesis 22:2. Deus disse: Toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu oferecerás holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. Então, terra de Moriá, terra onde eu te farei ver, onde eu visitarei, onde eu me manifestarei. O chamado para sair da terra agora se torna um chamado para levar o filho, seu único filho, aquele que ele ama, o amado, o sorriso, né? O termo técnico usado no Novo Testamento é agapetos, o amado, né? Nós temos isso em Marcos, em Lucas, em Mateus, quando João Batista batiza: Este é o meu filho muito amado, no qual pus toda a minha confiança. É a mesma palavra, agapetos, né? O título dado a Abraão, que é dado a Abraão ao seu filho. Isaque é o amado de Abraão. Note a insistência: leve seu filho. Qual? Seu único filho. Eu tenho 2. Aquele que você ama. Eu amo os 2. Isaque. Assim, aqui, é uma ordem solene precisa, né? Que vai sendo direcionada. Eu não quero Ismael. Quando a da circuncisão, o primeiro que foi circuncidado foi Ismael, depois foi Isaque. Mas aqui não. Aqui eu quero o teu filho, Isaque. É esse que eu quero. Exatamente, vá para a terra em que eu te mostrar. É a história paralela. Ele sai da terra dos cananeus e vai para a terra onde ele quer. Agora ele sai de onde ele está, ele vai para um local, para Moriá, um local onde Deus vai se manifestar. Então, o filho não é uma posse a ser mantida com ciúmes, não é uma propriedade. Isso aqui é algo muito bonito também, é algo cristológico,
mas também serve para a nossa vida. Contém uma moralidade muito interessante aqui. Encontramos uma profunda riqueza entender a paternidade de Deus que libera o homem da predominância do homem, ou seja, nem mesmo o pai deve subjugar os seus filhos, nem mesmo na intenção de protegê-los. O pai deve ensinar, deve conduzir, deve dar exemplo, mas não deve aprisionar nem constranger. O pai, ele alega ter o direito sobre a vida e a morte do filho. Na tradição clássica, inclusive na tradição romana, existiu o conceito de pater familias, ou seja, o pai tinha direito sobre vida e morte dos seus filhos. Se o pai achasse que tivesse filho demais, ele podia matá-los depois que tivessem nascido. E Deus intervém para tirar esse direito, porque sobre a vida de uma pessoa, só Deus tem direito. Então essa intervenção é o nosso segundo ponto de grande riqueza aqui. É a segunda quebra de paradigma. Não são os pais que têm responsabilidade? Sim. Têm cuidado? Sim. Mas não domínio. A vida de cada homem é do homem. Gênesis 22:3. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou seu jumento, tomou 2 servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ele partiu para Moriá. Em uma palavra, Abraão apenas diz: aqui estou. Abraão não comenta, não responde, não faz gestos, nada. Só responde: aqui estou. Pequenos fatos cotidianos: selar um burro, dividir madeira, viajar. Ele faz sem abrir a boca. Ao terceiro dia, e aqui outra cena, ao terceiro dia, o dia da manifestação, levantou os olhos e viu o lugar ao longe. Ou seja, viu a manifestação de Deus. E viu onde ele tinha que chegar. O terceiro dia, o simbolismo do terceiro dia no Antigo Testamento, ele é muito importante. É o evento fundamental, sempre é colocado no terceiro dia. Ao ponto que os apóstolos dizem que subiu no terceiro dia, de acordo com as Escrituras. O terceiro dia é o dia da manifestação de Deus, é o dia da intervenção de Deus. Estava morto, sepultado, e no terceiro dia ressuscitou. Gênesis 22:5. Fica aqui com o jumento, disse ele aos servos: eu e o menino vamos até lá, mais adiante para adorar, e depois voltaremos a vós. Retornar. Abraão vai subir com a intenção de sacrificar o filho, porque usa no plural, né? Ele usa no plural. Ele não voltaremos a vós, depois voltaremos a vós. Ele sabe que ele vai subir e vai sacrificar o filho, mas mesmo assim ele diz que nós voltaremos. São Paulo está convencido de que ele usa o plural, porque sabe que o filho vai voltar com ele, porque sabe que haverá ressurreição. Não é simplesmente uma mentira piedosa para esconder a intenção aos servos e ao filho. É um ato de fé. Eu vou e nós voltaremos. Nós vamos adorar e voltaremos. Abraão tomou lenha, o holocausto, e pôs sobre os ombros sobre Isaque. Levantou ele mesmo nas mãos o fogo e a faca, enquanto os dois iam caminhando juntos. Um sublinhado importante. Isaque está carregando a madeira. Aqui outra imagem cristológica. Ele tem um feixe aos ombros. É a imagem do Cristo carregando a cruz. É a imagem mais forte da iconografia tomada. Os ombros e não nas mãos. Ele está levando a lenha nos ombros, não nos braços. Então, Isaque está carregando a lenha, está carregando o madeiro sobre os ombros. Gênesis 22, 7, 8. Isaque disse ao pai: Pai, que é, meu filho? Isaque continuou: temos aqui o fogo, temos aqui a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Deus respondeu a Abraão: porque providenciará ele mesmo a ovelha para o holocausto, meu filho. Ambos juntos continuaram seu caminho. Então aqui nós temos um caminhar, é uma cena ascendente, é uma resposta simplesmente velada, mas uma raiz de fé de Abraão.
Abraão não está mentindo para o menino não correr, não sair correndo. Não, o Senhor não vai me matar, não. Ele está usando uma linguagem velada, mas ele está usando uma linguagem de fé. O Senhor fornecerá, o Senhor proverá o cordeiro. Confie em mim. Ambos continuam juntos. Mais uma vez o autor diz, ambos chegaram juntos. Essa jornada em conjunto, pai e filho, é sublinhado e lembra algo muito bonito que Cristo vai dizer na cruz. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes na ação do sacrifício da cruz. Então, é a ascensão do Filho ao Calvário. O Pai caminha com o Filho caminha com o Pai. Chegaram juntos ao lugar. É o Filho que carrega a cruz, mas é o Pai que lhe dá força, que caminha, que anda ao lado dele. Gênesis 22, 9 e 10. Quando chegaram juntos, novamente juntos, ao lugar indicado, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendeu a mão, tomou a faca para imolar seu filho. Na tradição judaica, a cena muito importante eles chamam de Akedah, ou seja, a vinculação. A vinculação. Isaac está vinculado, Isaac está ligado ao cume do sacrifício, ou seja, ele é aquilo de mais importante que Abraão tem. E quando Abraão o entrega, Abraão está vinculando a sua própria vida. Muitas lendas, contos edificantes foram criados com essa cena. Isaac olhando para o céu e vendo a glória de Deus. Será dito mais tarde que Isaac é quase cego, ou seja, era um homem que depois, no decorrer da vida, se ficou cego, e os rabinos dizem que ele perdeu a visão naquela ocasião, porque viu o céu aberto. Ele viu a glória de Deus, né, que olha para fora, de cima, e chama a corte celestial para olhar a cena maravilhosa de um homem que confia em Deus, que crê em Deus, e que é capaz de entregar o seu próprio filho. É bonito essas histórias que os israelitas criaram. Então, Isaac, deitado sobre a lenha, ele olha para o céu e vê a glória de Deus. E Deus abre o céu para que a corte celeste olhe e veja a maravilha que está sendo. Então, se Isaac tem os olhos ofuscados pela glória de Deus, os anjos têm os olhos ofuscados pela glória de Isaac e de Abraão, da entrega do homem, quando o homem é capaz de se entregar. Ele diz que é a cena mais bonita que pode haver. Olha, dois homens a quem realmente exerce o seu fixar e fixam o olhar em Deus. Deus vê Isaac, que vê Abraão, que vê o invisível. E tudo é um jogo de olhares e de palavras. No momento dessa tensão, quando Abraão pegou a faca e levantou a mão sobre o filho, aqui está a intervenção que dá o nome a Moriá. Deus se manifesta. Ou seja, Deus vira esta situação de cabeça para baixo. O anjo do Senhor, porém, gritou do céu: Abraão, Abraão. E Abraão novamente: eis-me aqui. Estamos de novo e novamente a vocação está aqui. É um chamado à novidade. É quebrar o paradigma com a cultura daqueles povos que sacrificam os filhos aos ídolos. Deus, que é Deus, não pediu o filho do homem. Deus, que é Deus, não pediu o filho de Abraão. Não quis o filho de Abraão. Não estendas a mão contra o menino. E não faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu único filho. Isso é revelação. Deus intervém para libertar o homem da sujeição. Deus intervém como um pai, como um mestre. E essa intervenção é uma intervenção libertadora. É a base da paternidade autêntica. Agora eu sei que temes a Deus. Você não rejeitou seu filho único, o seu amado. Gênesis 22, 13 e 14. Abraão levantou os olhos e viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres entre espinhos. Outra cena cristológica. Aquela coroa de espinhos na cabeça de Jesus não estava lá por acaso. É todo parte de uma grande imagem.
Tomando-o, ofereceu em holocausto em lugar do filho. Abraão chamou este lugar, o Senhor provará. De onde até hoje se diz, somente o monte o Senhor provará. Usando tal expressão, Deus vê, Deus fornece, Deus prova. É a providência de Deus. Deus provê, Deus entrega, Deus doa. O texto chega ao cume precisamente nessa certeza de que Deus vê minha situação. O ato de fé de Abraão é a segurança de quem sabe que está sob o olhar de Deus e confia que se tudo aconteceu até este momento e Deus me trouxe até esse momento, existe um propósito para a minha vida. E o propósito que Deus tem para a minha vida só pode ser o melhor. Gênesis 22, 15 e 18. Pela segunda vez chamou o anjo e disse: juro por mim mesmo, diz o Senhor, pois que fizeste isto e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei. Multiplicarei tua posteridade como o céu, as estrelas do céu e as areias do mar. Ela possuirá a porta dos teus inimigos. E todas as nações da terra desejarão ser bendita, como ela, porque obedeceste a minha voz. Um dos textos mais famosos está aqui, que releram a página bíblica, Medo e Temor. É uma obra que mostra esse episódio com muitas facetas. Kierkegaard, no livro em 1843, ele mostra esse contraste da ética cristã. Ele faz uma leitura esse filósofo alemão, ele faz uma leitura sobre isso aqui, e mostrando que a fé do cristão é de fato um salto no escuro, e ele só vê a conquista quando ele está diante da perda total. É um salto qualitativo, não é apenas no nível ético, não é apenas no nível moral, mas é algo muito maior, porque é algo que o coloca frente a frente com a bênção que o narrador tem aqui, e que, mesmo que incompreendido pelos outros, ela se torna símbolo, e ele se torna símbolo dessa entrega. Então, é precisamente o sinal, a atitude evangélica, aqueles que perdem as vidas a encontram. É a imagem da cruz. O Cristo salva morrendo. Isso é um absurdo. Cristo salva morrendo. E na morte, ele dá vida. Os santos são aqueles que lavam as roupas e a tornam branca no sangue do Cordeiro. Outro absurdo. Como é que eu pego uma roupa branca e misturo no sangue e ela fica limpa? Como se torna branco lavando com sangue? No entanto, esse sangue faz ficar branco, ou seja, faz ficar puro. É um modo de ver, é uma outra maneira de ver. É a maneira de ver da fé, que não pode se exigir daqueles que não a têm. Aparentemente o absurdo, na verdade é o certo. Então, é o que permite conquistar aquilo que não está diante dos olhos daqueles que não creem. Gênesis 22, 19. Abraão voltou então para os seus servos e foram juntos para Bersabeia, onde deixou a sua residência. Onde fixou a sua residência, melhor dizendo. Eu me pergunto se ele disse Sara alguma coisa, se ele manteve tudo dentro, mas nós não temos isso no romance, Bom, vemos como o narrador, ele não está interessado nos detalhes, Sara não apareceu aqui e é um íntimo drama de Abraão. Ele quem viveu todo o trabalho de parto. Então, se Sara, que viveu aquele grande trabalho de parto para dar a vida a Isaac, agora foi a vez de Abraão. Abraão, para dar a vida eterna a Isaac, para dar a bênção eterna a Isaac, ele faz o parto. Ele tem que querer morrer, querer dar a vida, querer entregar a vida. Custou-lhe a dor do parto. É precisamente seu filho. Agora Abraão realmente ele se tornou pai. Porque pela segunda vez Isaac nasceu. Ele deu à luz. Hoje te gerei, você é meu filho. No mistério pascal, Deus revela plenamente essa paternidade. Jesus Cristo é feito Filho de Deus em plenitude de poder.
Nos últimos versos do capítulo 22, nós vemos uma genealogia, um fragmento genealógico. Gênesis 22, 20 e 24. Depois desses acontecimentos vieram dizer a Abraão: Melca deu também filhos a Nacor, teu irmão. Uz, o primogênito de Buz, seu irmão Camuel, pai de Arã, Casé de Esaú, Feldas, Jedlaf e Batuel. Batuel foi pai de Rebeca. Estes são os 8 filhos de Melca, deu a Nacor, irmão de Abraão. Sua concubina, chamada Reuma, também teve 2 filhos, Tabé, Gaã, Taás e Maaca. Aprendemos sobre nomes estranhos de parentes de Abraão que viveram e que vivem na Mesopotâmia, e eles são filhos de Nacor. É importante porque o narrador usou isso como chave para amortecer o tom daquela cena. E depois também para mostrar que a história vai continuar. Então, nós vamos encontrar aqui a preparação para algo muito importante. Ele está preparando o chão, porque logo nós encontraremos este Batuel novamente, no capítulo 23, com a sua filha Rebeca. Por isso é importante que o leitor já saiba que eles existem e são da família de Abraão. Bom, gente boa, este foi o nosso estudo de hoje. A grande riqueza da cena cristológica apresentada dentro da cena do sacrifício de Isaac por Abraão. Muito bem, gente boa, eu sou o professor Euclides, dessa Escola Teófilos. Muito obrigado por ter deixado entrar na sua casa hoje. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus.